que é certo, sabe o que é direito. Faz boa política e faz bem feito. Se o mundo tá mudando, eu tô te chamando pra mudar no Rio Grande o país. Vem participar pra depois poder falar. Essa mudança fui eu que fiz. Tome partido, vem pro PP. Aqui tem um lugar pra você. Pra unir, pra mudar, pra crescer. Vem pro 11, vem pro PP. Tome partido, vem pro PP. Aqui tem um lugar pra você. Pra unir, pra mudar, pra crescer. Vem pro 11, vem pro PP. Quem é progressista, luta e conquista. Seja no campo ou na cidade, a vida inteira tem essa bandeira. Coragem, amor e Boa noite. E aí, pessoal? Eu já estava puxando a gaita aqui só para fingir que eu cantava alguma coisa, mas nada. Só discursagem e discurso. Bom, gente, queria convidar vocês para já tomar assento. Vem aqui também, não tem medo dos palestrantes também, pode vir aqui. Venha, Volmir. Senta aqui, tu. Bom, gente, eu quero começar mais ou menos no horário, porque depois a gente tem a janta, tem a palestra. Mas primeiro eu queria agradecer imensamente de coração a presença de cada um de vocês. É o primeiro evento de mobilização partidária que nós estamos fazendo aqui, começando com o pé direito. Eu sempre digo que a gente tem que sempre valorizar e estar junto da nossa família, do nosso patrimônio dos progressistas que são vocês. Então a gente sabe do ano passado, aonde nós tivemos muitas vitórias, graças a Deus, que tornaram o nosso partido o maior partido do estado mais uma vez, mas infelizmente também tivemos algumas derrotas. Mas nada impede que o Progressistas, e eu tenho certeza absoluta, seja vitorioso ou não, a gente saiu maior do que entrou. Esse é o tamanho e a vontade dos progressistas. Mas como acabou a eleição de vocês e o nosso ciclo eleitoral já começa a nossa eleição, nós temos que mobilizar a nossa tropa. Então por isso que hoje a gente está começando uma série de eventos que vão ocorrer ainda nesse final desse primeiro semestre, no início do segundo semestre. Inclusive, estou fechando uma data agora de um grande evento que vai acontecer lá em Porto Alegre, um encontro estadual, ali no mês de agosto, para a gente trazer todas as lideranças nacionais do nosso partido, para a gente vir aqui no Rio Grande do Sul, para cada vez mais comemorar e dar esse gesto de unidade partidária. Mas antes de começar as funções de discurso e também explicação do nosso partido, eu tenho que convidar primeiro o nosso prefeito municipal da UPAI. Salva de palmas para esse cara lutador. Eu sempre digo e gosto de citar esse exemplo de lutador porque, olha, uns 2 anos antes da eleição, ele como vereador, já fazendo uma construção, nem era do nosso partido, já estava fazendo uma construção partidária aqui em Veranópolis, trabalhando, construindo, trazendo, fortalecendo o nosso partido, esperou a janela partidária, veio para o nosso partido, concorreu e hoje nosso prefeito municipal, no qual a gente tem muito orgulho. Então a gente está muito feliz de começar aqui pelo nosso município de Veranópolis. Tem que chamar um outro conterrâneo e parceiro meu que estava lá em Brasília comigo essa semana, resolvendo, estava bem acompanhado com a corte da Expo Bento Fenavinho, nosso deputado da região, Guilherme Pazinho. A salva de palmas. Estava lá em Brasília, já veio para cá, eu digo, ó, já vai se acostumando que a vida de deputado federal é assim, viu, meu irmão? Um dia tu vai chegar lá.
Mas queria também chamar os nossos prefeitos municipais, Breda de Cotiporã, por favor, aqui. Venha, Breda, uma salva de palmas. Sei que tu está aqui com a tua vice também, né? Com o vice? O Denner, então, registrar, venha cá também, Denner. Venha. Eu vou pegar e chamar aqui também nosso prefeito Volmir de Sapucaia, vem cá, mais conhecido como Gordo. O Gordo andou todo esse Rio Grande porque foi nosso candidato, um dos nossos candidatos à presidência da FAMURS, que acontece aí no nosso partido, vai assumir a prefeita Adriane Nonoai, mas o Gordo também fez uma grande campanha, visitou nosso amigo conhecido e é prefeito de uma das maiores cidades dos progressistas, administradas pelos progressistas, que é Sapucaia do Sul. Aonde todo mundo falava, nós do interior, todo mundo dizia, o PP não cresce na região metropolitana. Está aqui um prefeito de uma grande cidade que faz um baita trabalho para nós e é orgulho dos nossos progressistas no Rio Grande do Sul. Aqui eu também vou chamar o Henrique, o jovem prefeito de Nova Araçá. Vem cá, um dos mais jovens dos progressistas no Rio Grande do Sul. Vem, irmãozinho. Nosso prefeito de Guabiju, cadê? Venha, nosso prefeito de Guabiju. Neri. Quem mais que está aqui? E aí, irmãozinho? Seja bem-vindo. Está aqui o Jonas, nosso vice-prefeito, nosso prefeito de São Domingos. Doutor Jonas. Nosso vice-prefeito de São Jorge, pode vir para cá, meu irmão. Venha. Eu não sei se o pessoal da minha assessoria esqueceu mais alguém, mas tem algum prefeito ou vice-prefeito aqui? Eu acho que era isso, da nossa tropa. É isso, né? Pelos meus olhares, eu acho que era isso. O vice-prefeito de Guabiju, vem cá, meu irmão. Desculpa. Vem, meu irmão. Bom, gente... Obviamente a gente não vai conseguir dar palavra para todos, mas eu tenho que dar palavras para fazer esse agradecimento para o nosso anfitrião. Mas aqui quero registrar, Sidney, nosso presidente do Partido Municipal, obrigado pela ajuda, pela mobilização, por toda a construção aqui desse baita evento que está sendo feito aqui. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar não só das nossas palestras, mas também da comida que vai estar, pela organização. Ao Aeroclube também cedeu essa parte aqui também, muito importante. Então, presidente, muito obrigado. Mas, em nosso nome de Veranópolis, nosso prefeito, por favor, dê as boas-vindas. Meus amigos e minhas amigas, o maior partido de Veranópolis saúda os companheiros e as companheiras do maior partido do estado do Rio Grande do Sul, progressistas. Que bom tê-los aqui na nossa cidade. Nós enfrentamos, sim, uma tarefa árdua de ganharmos a eleição aqui em Veranópolis, quebrando um ciclo de 20 anos. Mas isso deve-se também à força desse homem aqui, Elcio Siviero, que eu faço questão que ele levante e venha aqui para frente. Vem para cá, Elcio. Quebramos um ciclo de 20 anos em Veranópolis, porque o Progressistas pensa na sua gente. O Progressista não é só o maior partido de Veranópolis e do Rio Grande do Sul. Onde tem progressistas, tem futuro. Onde tem progressista, tem trabalho. Estão aqui nos acompanhando os 4 vereadores progressistas aqui de Veranópolis. A Suzy, o Simeone, o Preto e o Chumbinho. E receber vocês aqui é motivo de orgulho. Principalmente por essa largada do PP na estrada. Escolher Veranópolis significa muito para nós. Significa reforçar os nossos conceitos, reforçar as nossas atitudes, reforçar o nosso trabalho que está sendo enraizado aqui. Porque nós temos logo aí na frente uma eleição. E essa perspectiva de vitória é muito grande. Somos o maior partido. E isso nós temos que falar e falar com orgulho, exaltar. Porque essa é uma conquista, não é do presidente, não é do deputado, não é dos prefeitos. É uma conquista do povo do Rio Grande.
O número de prefeituras nos alça a situações melhores e maiores. E nós temos certeza que na condução do COVAT, nós vamos escolher o melhor caminho. O Pazin é a nossa embaixada em Porto Alegre. Dito sempre, nós queremos fazer a nossa parte. E nós convidamos a todos vocês, visitantes, que venham com a gente para esse caminho trilhado pelo 11, que dará um bom resultado no ano que vem. Presidente, obrigado por ter escolhido Veranópolis. Pazin, obrigado por estar em Veranópolis. Prefeito Siviero, obrigado pelo seu exemplo. Aos prefeitos, só tenho que dizer uma coisa para vocês. Vamos nos unir, que nós estamos no melhor caminho. Vamos lá. Não, tá que tá. Bom, gente, mais uma vez eu queria sempre valorizar, e nós que somos visitantes aqui da região, quero sempre dar essa mensagem mais uma vez de agradecimento. E em nome de nós visitantes, eu quero dar a palavra para o nosso Volmir, prefeito de Sapucaia do Sul, dar uma palavra em nome dos nossos visitantes aqui da região. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá fraco, Pazin. Boa noite! É isso aí. Aonde se reúne progressista, se reúne porque é uma festa. Meu nome é Volmir, sou conhecido como gordo da minha cidade. Uma cidade de 140 mil habitantes, com muitos problemas. Mas quem já foi na minha cidade ergue o braço? Viu? Mas tem gente que está sentada no ergue o braço e já foi no zoológico. Quem já foi no zoológico? Quer ver? Eu já fui na minha cidade. Viu, prefeito? Todo mundo vai na minha cidade. É a cidade que tem o zoológico, é o maior zoológico em extensão da América Latina. Então, em plena cidade, nós temos lá só na área do zoológico 680 hectares. E em 2008 eu resolvi ser candidato pelo PPB. Todo mundo me chamou de louco, porque na minha cidade só quem ganhava a eleição era o MDB e o PT. Eu fui o terceiro mais votado de 239 e ganhei a missão do Celso Bernardi de criar o PPB na região metropolitana. Fiz 1.779, o outro 1.824, o outro 1.836. Faltou 5 votos na legenda para me ser vereador. Me ofereceram uma secretaria e 40 cargos para me filiar no MDB ou no PT. Muito obrigado. Na outra eu fui o mais votado na história da cidade, 2.465 votos. E eu disse que ia ser vereador uma vez só, prefeito. E ninguém acreditou. Daí fizeram uma pesquisa, eu tinha 3% para prefeito, Pazin. Eu disse, não, mas eu vou levar o nome do meu partido. E começamos na região e não me elegi, mas fiz 30% dos votos. 2020, ganhamos a eleição com 52%. E agora fizemos 68,09% com 5 candidatos e fizemos 10 vereadores dos 11. E não tem mais PT na minha cidade. Não tem mais. Nem vereador. E o MDB veio na última com nós, fez um vereador. Mas com nós, senão não fazia nenhum. E hoje nós temos Canoas, vereadores, Esteio, vice-prefeito, Sapucaia, prefeito e vice-prefeito, São Leopoldo, vice-prefeita, Novo Hamburgo, prefeito, Estância Velha, vice-prefeito, Ivoti, prefeito e vice, Cachoeirinha, vice-prefeito, Nova Hartz, prefeito e vice, Sapiranga, prefeita reeleita, Dois Irmãos, prefeito reeleito, Picada Café, prefeito, Gramado, prefeito e vice reeleito, São Chico, vice-prefeito, Taquara, vice-prefeito, e um número muito grande de vereadores. E nós não somos o maior partido do Rio Grande. Nós somos a maior família do Rio Grande do Sul. Eu tenho orgulho de dizer isso. Então, aonde a gente vai, nós temos pessoas do quilate do Pazin. O Pazin, o meu filho, disse que ia fazer campanha para ele porque ele era jovem. Ele foi 2 vezes em Sapucaia. Fez 1.600 e quanto, velho? 1.600 e pouco. Deputado Adolfo Brito, eu preciso de uma ajuda. Botamos 2 suplentes para ajudar ele, ele fez 700 e poucos votos, se elegeu por 115.
Deputado Marcos Vinícius, Kleber ajudador, 740. Partido forte se faz isso com um time, gente. E eu quero afirmar para vocês que a região metropolitana vai brigar para este partido ter o candidato a governador. Um partido que tem 299 prefeitos e vices, 7 deputados estadual, 3 federal, 1 senador, não pode, que nem diz na minha terra, se acadelar. Nós temos que mostrar a nossa força. E temos que ir para as cabeças, com um candidato que queira ser candidato, que briga pela gente. A gente tem que querer tudo na vida. Eu cresci na vila mais pobre da minha cidade. Na 5ª série, numa escola estadual, chegou um amigo meu com uma Brasília, deputado. E eu disse que ia comprar um carro. Riram de mim. Se tu tiver dinheiro para comprar uma bicicleta para ir trabalhar na siderúrgica, agradece a Deus. Eu tenho tudo que eu sonhei. Não, eu tenho muito mais do que eu sonhei na vida. Porque eu acredito em fazer. E a gente tem que fazer. Nosso prefeito da UPA é um exemplo. Mas ele quis junto com um time, junto com pessoas. E nós temos que querer. E desde já nós temos que dizer aos 4 cantos do Rio Grande que o progressista vai ter sim um candidato a governo para transformar o Rio Grande do Sul e a vida das pessoas. Porque o que a gente faz, todos os prefeitos que estão aqui, vice, é levantar cedo, dormir tarde, para transformar a vida das pessoas, para mudar. Minha esposa sempre disse, tu levanta cedo e dorme tarde porque tu quer. E a gente quis isso. A gente brigou para ser prefeito. E nós vamos brigar para ser governo do estado. Podem ter certeza disso. Porque nós vamos continuar fazendo o trabalho que a gente sabe fazer. Levantar cedo e dormir tarde. E acreditar nas pessoas. E nós, progressistas, temos que sair nas nossas cidades e dizer isso. Nós teremos o melhor candidato ao governo do estado. E eu não tenho dúvida. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Eu quis fazer esse registro e passar a palavra para o Volmir, para justamente vocês verem o quanto o nosso partido está crescendo na região metropolitana. E o quanto é importante essa mobilização e todo esse projeto, porque toda a vitória de vocês e o fortalecimento nosso, tanto na região metropolitana quanto aqui na região, em todo o estado, ele tem um único objetivo, que é o ano que vem, e a gente vai falar disso. Mas antes eu quero passar para esse irmão que passou alguns dias comigo lá em Brasília, aonde estava divulgando a FENAVINHO, mas também fazendo reivindicações como deputado, e um deputado que nos orgulha muito na Assembleia Legislativa e é representante de vocês aqui na região. Então, queria passar a palavra para esse irmão, Guilherme Pazin. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Sexta-feira, todo mundo mais calmo, todo mundo esperando a confraternização, as palestras e o vinho. É isso, Robertinho? Estou certo ou estou errado, pessoal? Tá certo. Meu caro presidente Covatti Filho, meu prefeito, querido amigo Cristiano Dalpai, em teu nome cumprimentar os meus colegas, amigos e prefeitos, vice-prefeitos, em nome do amigo Elcio Siviero, cumprimentar a todos os nossos vereadores, os nossos presidentes partidários, todos os nossos filiados e novos filiados que aqui nessa noite confraternizam conosco. Esse é um momento especial. Veranópolis foi escolhida pelo nosso presidente Covatti Filho, que coaduna diversas funções, como deputado federal, um excelente exemplar deputado federal, mas também presidente do nosso partido e da Fundação Francisco Dornelles. Veranópolis foi escolhido, e a nossa região da Serra Gaúcha foi escolhida para iniciar um ciclo de debates por demais importante para o nosso futuro, Breda. Aqui é que nós vamos começar a falar sobre, obviamente, o presente, vamos falar do nosso histórico e tal, mas nós vamos começar a solidificar o nosso futuro. Isso é importante. Chegou um momento, e muitos que, poxa, a gente se conhece há um bom tempo, né? Me conheciam desde que eu usava calça curta, comecei muito cedo no partido. E sempre a gente fala, parece que é a mesma coisa, agora chegou a vez do PP. Hein, Volmir? Agora chegou a vez do PP, mas eu acho que está chegando mesmo.
Está chegando, porque ao longo do tempo, Elcio, nós viemos buscando o aprendizado de todos aqueles que nos trouxeram até aqui, e aqui nós precisamos reverenciar as nossas lideranças mais longevas. E nós, de um partido tradicional de interior, um partido conservador de direita e característico e tradicional do nosso interior, fomos escutando ao longo do tempo que o PP não conseguia mais voltar a sentar naquela cadeira que já foi de Jair Soares em 1982, porque nós éramos um partido de interior. Como que se ser de interior fosse algum defeito. Mas tudo bem, a gente foi capitalizando isso, a gente foi entendendo isso como um estimulador dos nossos próximos passos. A gente não ficou parado, continuamos com a nossa força de interior e começamos a pisar, Volmir, muito bem colocado, em outros centros que diziam que nós não pisávamos, porque, para alguns, o PP pura e simplesmente era o partido do campo, do agro e de outras situações. Hoje nós somos governantes majoritários em Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e tantos outros municípios. Fomos lá em Bento Gonçalves, considerados o município maior do PP no estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, Bento, uma cidade média, nem grande é. Mas estamos em Uruguaiana, somos vice-prefeitos em Santa Maria, somos vice-prefeito em São Leopoldo, em Cachoeirinha e tantas outras cidades que, junto com os nossos municípios serranos e do interior, apresenta como o maior partido do Rio Grande do Sul. O maior partido do Rio Grande do Sul. São 164 prefeitos, 136 vice-prefeitos, sendo que o segundo maior partido tem menos prefeituras do que nós temos vice. Vejam bem, chegou a hora de nós tomarmos coragem, porque para fazer vida pública, para fazer política, não adianta só ter voto ou só ter nome, tem que ter coragem. Chegou a vez de nós termos coragem e apresentarmos para o Estado do Rio Grande do Sul o que nós já estamos apresentando há muitos e muitos anos para as nossas comunidades. Chegou a hora da gente começar a pautar aquilo que tem que ser pautado. Falar de segurança pública, falar de desenvolvimento econômico, falar de educação de qualidade, porque parece que a educação virou bandeira da esquerda, nós de direita não podemos falar de educação, só que os municípios com maiores indicadores em educação são administrados por nós. Falar de saúde pública, Gordo, que está fazendo um ótimo trabalho para pautar a saúde pública, nós temos que falar de saúde pública, porque os nossos governos são referências em saúde pública. Querem falar de meio ambiente? Podemos falar de meio ambiente, em respeito ao meio ambiente, porque nós, que notadamente somos da agricultura, seja dos parreirais ou dos grandes latifúndios, somos os maiores preservadores do meio ambiente de todas as culturas e de todos os setores econômicos. Nós temos que falar de desenvolvimento da nossa gente, de desenvolvimento social, emancipando o nosso povo. Poxa, elegemos um presidente da República com muito orgulho e com o nosso apoio, o presidente Bolsonaro, em outro partido falando sobre tudo aquilo que historicamente foi a nossa bandeira. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus queridos amigos, meus companheiros, é que nós precisamos de coragem. Hoje nós vamos falar de coragem, nós vamos falar de história como nós estamos vivendo aqui, e o local foi oportuno, prefeito Cristiano. O local foi extremamente oportuno, porque muito embora, por quase 20 anos nós não pudemos apresentar o nosso trabalho, estão aqui os nossos vereadores, de outros tempos, ou que iniciam a sua carreira aqui em Veranópolis, mas nós não podíamos sequer apresentar emendas aqui. Teve uma nossa que ficou quase caída, pendurada, não queriam nem executar, porque, meu Deus, os progressistas fazendo. Mas aqui, não era o clube aqui de Veranópolis, é um exemplo de que os progressistas fazem, muito embora as dificuldades. Estamos aqui com uma emenda, aqui atrás, se a gente olhar aquele prédio novo, uma emenda do deputado Covatti Filho, que é a escola de aviação aqui do município, que empresta aviadores para todas as grandes companhias aéreas do Brasil e já tem mundo afora.
E aqui ao lado uma pista pavimentada do Aeroclube de 1.300 metros com uma emenda do senador Luiz Carlos Reins, perfazendo quase R$ 1,5 milhão de recursos de progressistas enviados para a nossa comunidade, que na figura do presidente Covatti Filho merece uma grande salva de palmas. Nós estávamos lá em Brasília, no DENIT, trabalhando, e o Cristiano esteve comigo lá na superintendência do DENIT, em Porto Alegre, trabalhando a construção da nova ponte do Rio das Antas. Mais de 200 milhões de reais vão ser investidos na nova ponte do Rio das Antas. Estamos trabalhando os 2 viadutos na Serra das Antas, que vão perfazer, somados a tudo aquilo que a catástrofe nos levou, mas que a cobrança boa da política está fazendo, mais de R$ 500 bilhão em investimentos. Eu estou falando só nessa estrada. Se a gente for falar município e município, a contribuição nossa parlamentar, dos nossos deputados federais, do nosso senador, dos demais deputados estaduais, a gente vai ter a noção do que é o trabalho sério dos progressistas. Por isso, meus caros amigos, orgulhem-se, porque eu me sinto orgulhoso. Aqui na minha casa, na Serra Gaúcha, a gente iniciar esse grande processo, essa grande caminhada de entender o quanto nós seremos úteis para o futuro próspero do nosso Estado. Porque, com todo respeito, nós não servimos para ser reboques de ninguém. Ou nós seremos protagonistas, ou o Rio Grande terá um futuro incerto e duvidoso. Parabéns a todos, viva aos progressistas! Bom, gente, agora eu queria convidar vocês a se sentarem e agradecer mais uma vez a mobilização dos nossos prefeitos, vice-prefeitos. Só registrar a presença do Wagner, nosso vice-prefeito de Casca, que acabou de chegar aqui. Bom, gente, o que eu acho que a gente tem aqui e quer cada vez mais ir nessa linha que o deputado Pazin, que o Gordo pegou e comentou, que o Dalpai também, é esse orgulho progressista. Hoje, nós somos, dentro do Rio Grande do Sul, somos o maior partido. E na janela partidária da eleição municipal, vocês se lembram o quanto o nosso partido foi cada vez mais diminuído, dizendo, o Progressistas vai diminuir o tamanho no Rio Grande do Sul, Progressistas não vai ser o grande vitorioso, Progressistas vai diminuir o número de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores. Mas graças à nossa determinação, graças ao empenho de vocês, graças a essa nova visão que a gente tentou construir para apoiar todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito do nosso estado, fazendo a divisão, fazendo a construção, nós conseguimos chegar dentro desses números, fazer com que o partido ele chegasse a 164 prefeitos, 137 vice-prefeitos. Nós aumentamos um porque o Gordo foi lá e filiou o vice-prefeito dele questão de dias atrás, viu? Então aumentamos um, viu? Era de qual partido? Era do União Brasil e o Gordo estava concorrendo à presidência da FAMUR e disse, meu, pode se filiar no PP aqui, que tu precisa votar em mim. E hoje nós temos mais um vice-prefeito aí mandando. E nós temos 1.305 vereadores. Gente, olha o tamanho e a riqueza do nosso partido. Hoje, 20% da população gaúcha é governada pelos progressistas. E isso demonstra essa força, esse patrimônio que nos deixe de orgulho. Aqui a gente não está falando dos filiados, mas hoje no Rio Grande do Sul nós somos o maior partido em número de filiados, ultrapassando a marca de 220 mil filiados. Então vocês imaginem o tamanho desse patrimônio dentro dessas construções. E por isso que nós que conhecemos o Rio Grande do Sul e o Rio Grande conhece a marca dos progressistas, nós vamos cada vez mais valorizar a nossa identidade. E esse ano ele vai ser fundamental para a nossa mobilização partidária. Nós já temos toda essa competência que vocês têm, o nosso empenho dos deputados federais, e aqui eu tenho que registrar a parceria que nós temos dos 3 deputados federais, eu, o deputado Afonso e o deputado Pedro Westphalen, junto com o nosso senador Luiz Carlos,
vocês conhecem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do nosso trabalho lá em Brasília, em auxiliar cada vez mais, destinando recursos para todos os municípios administrados e aonde tem progressista. Da nossa bancada de deputado estadual, 7 deputados estaduais que hoje são lutadores e cada vez mais mantêm a grande luta do nosso partido. E uma das grandes lutas que nós temos, e está aqui o deputado Guilherme Pazin, é sobre a questão dos pedágios e várias outras coisas. Porque dependendo de a gente estar no governo ou não, nós temos as nossas convicções e bandeiras partidárias. E isso o nosso partido tem e tem voz dentro da Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 2 secretários de Estado e cada vez mais já trazendo muitos frutos. Então por isso que nós estamos cada vez mais prontos para dar esse novo passo. E eu acho que o que o Pazin comentou é justamente a mesma linha que nós temos. O nosso partido ele vai ser protagonista o ano que vem. E dentro dessa oxigenação partidária, com as novas lideranças, novos vereadores, novos vice-prefeitos, novos prefeitos, e eu digo novos, oxigenação não é na idade, mas sim mentalidade, cabeça dessa nova política que está precisando de pessoas com posicionamento. A população não quer mais pessoas em cima do muro. Vocês são prova disso, vocês ouviram a população o ano passado, ouviram as urnas. E isso faz com que a gente cada vez mais cresça. Mas para a gente começar a trilhar esse caminho, nós precisamos de uma estrutura de deputados estaduais e deputados federais. E essa estrutura, ela vai sim estar cada vez mais presente. Nós hoje, eu me elegi, eu estou no meu 3º mandato de deputado federal. A primeira vez que eu me elegi, nós tínhamos 6 deputados federais no nosso estado, do PP. Depois viemos para 4 e hoje temos 3. E agora nós vamos trabalhar na eleição do ano que vem para a gente aumentar a nossa bancada. Por isso que nós temos que cada vez mais valorizar os nossos candidatos. Me desculpem, o terreno do vizinho pode estar melhor desde que ele esteja nessas campanhas hoje de mídias sociais. Mas, gente, a nossa nominata de deputados estaduais e de deputados federais vai ter toda a capacidade para representar vocês. A grande briga que nós vamos ter na eleição do ano que vem é a briga daqueles que entregam resultado, que são os nossos companheiros partidários, que ouvem as demandas dos vereadores, que estão presentes na comunidade, que estão ao lado de vocês diariamente, do que aqueles deputados que simplesmente fazem um vídeo falando mal do PT e fazem voto lá na cidade. E aí vocês, vereadores, sabem muito bem, um exemplo de Guabiju, um município pequeno, vai lá, faz, o deputado Kovács, o deputado Pedro, o deputado Afonso, tem emendas parlamentares, fazem voto, e aí um cara que simplesmente faz um vídeo vai lá e faz 50, 60 votos. E nem sabe para que lado fica Guabiju. E aí o prefeito ou vice-prefeito, os vereadores chegam lá em Brasília, batem na porta desse deputado, que fez 50 votos, e 50 votos é muito voto para Guabiju. Chega lá e diz, tu fez lá, me ajuda o município. E o cara, não, só fiz 50 votos. Qual é o compromisso e a relação de um colega partidário? É isso que nós temos que brigar e demonstrar para a população, porque os nossos candidatos, eles vão estar capacitados para fazer esse enfrentamento. E dentro de toda essa maravilhosa família que os progressistas têm, a gente cada vez mais firmou na eleição de 2024 um posicionamento partidário. Nós somos um partido de direita. O Pazin falou muito bem. Outros partidos estão se apoderando das nossas bandeiras que nós sempre tivemos. Bandeiras da livre iniciativa, da defesa da propriedade, da defesa da família. Nós sempre tivemos essas bandeiras. E em 2024 nós fincamos elas e trouxemos esse resultado. Então não é os outros que fazem o discurso certo, é nós que sempre fizemos esse discurso. E esse posicionamento vai ficar claro cada vez mais dentro desse campo político e por isso que nós vamos firmar esse protagonismo. O nosso partido, dentro desse cenário, ele demonstra que agora é a nossa vez. Mas nós precisamos nos proteger.
E essa família, esse poder político, esse patrimônio político precisa estar unido, precisa estar feliz, porque nós temos os melhores agentes políticos. Eu sempre acabo falando que partido grande, que não pensa grande, ele se apequena. E aí vocês olham, dentro desse cenário, de todos os pré-candidatos que hoje aparecem na pesquisa, pegam os nossos deputados estaduais, deputados federais do nosso partido e comparem currículo. Tem candidato que hoje é pré-candidato a governador que não tem 8 anos de mandato. Tem outros que não tem nenhuma vivência e só passou na Assembleia Legislativa. Nós já temos deputados que foram prefeitos, nós temos deputados que foram secretários de Estado, tem senador da República. Olha o nosso currículo. Se a gente estiver unido, falando a mesma língua, o nosso partido tem vez e tem voz. E é esse o nosso papel de mobilização partidária. E é isso que nós queremos. Por isso que nós temos que cada vez mais pensar grande. E por isso que nós estamos começando o PP na Estrada. Eu quero, dentro dessa mobilização que nós estamos começando, e o Roberto, que vai fazer essa palestra, ele fala muito bem disso. Mas antes, eu acho que preciso dar um parêntese para vocês, porque essa semana teve a divulgação da federação. E eu aqui quero falar um pouquinho da bendita federação para vocês. Porque é o que está acontecendo no nosso estado aí, que vai vai engrandecer o nosso partido. Na próxima terça-feira, às 15h, vai ser anunciada da Federação União Progressista. O que é a federação? Não é uma fusão, fusão é diferente. Fusão é o que está para acontecer entre PSDB e Podemos. Nós somos uma federação. A federação é onde o PP, o Progressistas, mantém o seu CNPJ e o União Brasil mantém o seu CNPJ. O que a federação é um casamento de 4 anos. E esse casamento não pode ter separação. Nós somos obrigados a andar junto. Nós temos cada vez mais essa obrigação. E hoje, se nós temos, e vou usar o exemplo da Assembleia Legislativa, se nós temos 7 deputados estaduais e União Brasil tem 3 deputados estaduais, nós vamos ter uma bancada da Federação União Progressista de 10 deputados estaduais. É a mesma coisa aqui de vereadores. Se nós temos 4 vereadores, vou citar um exemplo, 4 vereadores do Progressista e tem 1 vereador do União Brasil, nós vamos ter uma bancada da Federação Progressistas e União Brasil. Automaticamente nós vamos estar juntos. Automaticamente nós vamos estar juntos. Na condução da eleição de 2026, o PP e União Brasil vão estar juntos em tempo de TV em fundo partidário. Vou dar um exemplo, nós vamos ter 2 minutos de TV. Nós vamos ser o maior partido, a maior federação com tempo de TV do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então isso já nos ajuda, e Breda, tu foi um dos coordenadores da campanha do Luiz Carlos, tu sabe o quanto é importante a gente ter uma campanha dentro da TV e fazer a nossa divulgação. Isso agrega valor ao nosso partido. Então essa federação, em 2028, que é na eleição de vocês, nós vamos estar juntos. Vou dar um exemplo, acho que aqui em Veranópolis, PP e União não estão no mesmo campo político. Mas automaticamente, na eleição de 2028, nós vamos estar juntos. A única maneira de nós não estar juntos é ou nós ou eles saindo do partido. Mas a figura CNPJ, PP e União Brasil vão estar juntos. Então eu quero cada vez mais salientar isso. E vocês me perguntam, poxa, Covatti, o porquê isso é importante? E por que isso é bom? A gente fez o cálculo hoje, mas dentro dessa construção, eu vou dar os números. Nós, dentro dessa federação, nós vamos ter 184 prefeitos. Nós vamos ter 161 vice-prefeitos. E essa federação vai ter 1.335 vereadores. 1.535 vereadores.
Então vocês imaginem o tamanho e o quanto isso vai agregar ao nosso projeto de protagonismo em 26. Então vocês, e eu quero cada vez mais salientar isso, mas como eu já falei demais e peço desculpa por isso, porque é o primeiro encontro, então a gente está empolgado, mas eu quero cada vez dizer para vocês, nós de toda maneira nessa unidade partidária que nós estamos construindo o nosso partido, que eu tive a graça e hoje tenho a graça de ser presidente do partido, numa construção de unidade partidária de toda a bancada estadual, toda a bancada federal, estamos unidos com o propósito de 2026 o nosso partido sair gigante. E vocês podem acreditar que a decisão que nós vamos tomar lá vai ser em consonância do que vocês querem aqui. Nós de maneira nenhuma vamos tomar qualquer decisão sem ouvir a nossa base, sem vocês darem opinião, porque não adianta fechar lá e vocês não corresponderem aqui. Nós precisamos chegar lá unidos e fortes, e é isso que nós vamos fazer. E para isso, vem cá, Roberto, deixa eu fazer um merchan teu aí. Esse jovem aqui, ele faz parte da Critério. Vocês devem ter acompanhado os Capacita 11 que nós fizemos o ano passado nas nossas preparações. E o Capacita 11 ele foi muito em parceria com a empresa Critério, que inclusive ajudou muitos colegas de vocês a chegarem lá. Muitos prefeitos, vice-prefeitos a fazer campanha, uma grande parceria. E hoje eu não tenho, sem sombra de dúvidas, hoje eu não tenho dúvida que a Critério é uma das melhores empresas que faz esse tipo de trabalho. E eu sempre digo, conhecimento, eu pego essa palavra do Covatão, conhecimento, o fogo não queima, a água não leva e o vento não apaga. E a gente está numa troca de conhecimento também aqui. Então por isso, eu passo a bola para ti, Roberto, faço uma boa palestra e viva os nossos progressistas. Obrigado, gente. Obrigado, presidente Covatti. Boa noite a todos os amigos aqui de Veranópolis, de toda a região, deputado Pazinho, prefeito Cristiano. Valores que nos unem é a assinatura da campanha de rádio e televisão, que agora no mês de maio começa a circular nas emissoras do Rio Grande do Sul, que nós preparamos com muito carinho para o Partido Progressista. Gravamos com o deputado Pazinho semana passada, hoje com o deputado Covatti Filho, e em breve vocês vão ver. Porque a gente fala muito, e a mensagem da televisão do Progressistas vai falar muito sobre isso, sobre valores. E amigos, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: o que é um partido? O filósofo e político Edmund Burke, e eu vou ler aqui o que ele dizia que partido é um corpo de homens unidos para promover pelo seu esforço conjunto o interesse nacional com base em algum princípio particular sobre o qual todos concordem. Ou seja, o que é partido? É gente, é mobilização e é identidade. E são valores. Isso explica o sucesso do Progressistas em todo o Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos. Eu só quero ver se o deputado ficou com o passador de slides aqui. Acho que está com ele. Passador de slides. Já estava. Antes eu vou falar um pouquinho da Critério, então. Nós temos mais de 12 anos de mercado, mais 700 projetos realizados. Uma equipe hoje já de 45 consultores, está um pouquinho defasado ali. Temos operações em São Paulo, Santa Catarina, nossa sede com muito orgulho aqui no Rio Grande do Sul, e nós somos uma das principais operações de gestão estratégica de reputação do sul do país. Estivemos ao lado de muitos amigos progressistas, turma de Antônio Prado, a gente fez com muito orgulho lá a campanha do nosso prefeito Dalle Mole, fizemos Garibaldi com Quesini, fizemos Novo Hamburgo, nosso amigo prefeito Gustavo Fink, e mais uma porção de Uruguaiana com o Delgado, enfim, uma jornada ao lado do Progressistas. Fala um pouquinho também de mim, para que vocês me conheçam um pouquinho. Eu sou jornalista, tenho mais de 15 anos de profissão, sendo
12 deles na área de comunicação política. Coordenei comunicação da Casa Civil, da Secretaria de Educação, fui superintendente de comunicação da Assembleia. E já estive do lado do balcão onde vocês estão hoje, fazendo política, participando de governo, com muito orgulho. Já estive nessa caminhada e gosto dessa cachaça. Por mais que seja um trabalho, eu fico feliz em estar em Veranópolis de noite, em estar amanhã de manhã em Lajeado, porque eu gosto de política. E eu falo com gosto da política, porque existe nos últimos anos uma jornada de descredibilização da política. Querem transformar a política em algo feio, algo sujo. É isso que as pessoas fazem aí fora. E política, meus amigos, não tem nada de feio, não tem nada de sujo, e não pode ser motivo de vergonha para nós nos reunirmos e dizermos que estamos fazendo política, porque política vem de polis, vem de política, de políticos, e em sua essência, política é organização da vida em sociedade, para o bem comum. Vejam como é bonito isso. É uma organização de pessoas para promover o bem comum. E é por isso que, como disse o prefeito Valmir, acorda cedo, dorme tarde, trabalha sábado, domingo, para promover o bem comum. Então, por isso, a gente não pode se furtar de falar em política e não pode deixar de defender a política. Outra coisa, meus amigos, uma distorção recente, é que querem nos fazer crer que boa política é a política tecnicista, das discussões pasteurizadas, só administrativo. Não! Política é uma discussão filosófica, sociológica e de valores. O deputado Kovács falou aqui, o povo cansou de governante em cima do muro, de achar que tudo é como se fosse uma empresa. Óbvio que a boa gestão precisa estar aquela gestão que a gente faz nas nossas empresas, com rigor, com responsabilidade, com dinheiro público, mas política também é discussão de valores. Porque bons valores, meus amigos, guiam boas decisões. Um prefeito todos os dias toma decisões. Decisões fáceis, difíceis, decisões colegiadas, decisões que precisam ser tomadas de maneira da solidão. E quando a gente decide com valores, a coisa é diferente. Quando vocês disputam uma eleição, firmam um contrato com as pessoas. E as pessoas, elas compram o pacote completo. Quando elas votam num prefeito de direita, elas querem que ele tome decisões baseadas na doutrina partidária, nos valores de direita. E muita gente, às vezes, esquece disso. Esquece dos valores. Os valores, eles precisam estar presentes nas decisões do dia a dia. Se os magistrados, aliás, e os demais membros das carreiras jurídicas aí, seguissem lá os ensinamentos do Montesquieu, de separação dos poderes, a gente não estaria vendo tanto absurdo acontecendo hoje, né? Existe uma incompreensão de papéis na sociedade, alguém aqui já falou, né, de cada um no seu quadrado, muitas vezes escapam, né? Nosso papel, o papel da política, é reenquadrar um pouco as coisas. A gente está vendo aí muito abuso, quem é prefeito sabe que tem muito Ministério Público aí querendo governar, determinar. Opa! Cada um na sua função. Vocês têm a função de administrar cidades, vocês são empoderados para isso. Tem coisas hoje no país rodando aí que são graves, e o PP não pode se omitir. Não pode se omitir diante da grandeza que tem, diante dos valores que tem, e diante da identidade que tem.
Hoje existe uma grande perseguição de alguns setores contra vocês, os liberais, os conservadores. Vocês estão sendo atacados por uma minoria. E é uma minoria porque vocês são a maioria. A gente viveu no país, na história recente, pós ali o regime militar, a chamada abertura política, a redemocratização, e o discurso de esquerda foi ganhando corpo, ganhando liberdade, era entoado por artistas, por intelectuais, ele ia encantando, todo mundo ia achando bonito, e durante um tempo era feio ser de direita. Mas vocês sempre foram a maioria. A maioria dos gaúchos, ela sempre foi contra a invasão de terra, sempre foi em defesa da propriedade, sempre foi pela liberdade de poder ter lá a arma para defender sua família, sua propriedade. Esse sempre foi o pensamento da maioria dos gaúchos. Por isso, vocês sempre tiveram uma conexão muito profunda com o Rio Grande do Sul. Opa, deu uma saída ali da tela. E por décadas, meus amigos, o Progressistas foi defendendo esses valores de maneira sozinha, isolada. Por quê? Porque o discurso de esquerda encantava mais, era petista, era Lula. Agora não é justo que depois de uma jornada a direita tenha ganhado protagonismo, vocês percam esse protagonismo. A pauta da direita hoje, ela virou senso comum. Na eleição de 2024, a gente viu isso. Tem um exemplo clássico. Lá em Porto Alegre, nós tivemos a oportunidade de participar da campanha de reeleição do prefeito Melo. Em dado momento, a dona Maria do Rosário prometeu passe livre no transporte. A nossa cabeça, às vezes, fica até condicionada, porque quando a gente olha um negócio assim, o povo vai comprar essa tese. E aí dá aquele barata voa na campanha, a gente sempre, né? E agora, será que vai emplacar? Será que não vai emplacar? O que vai acontecer? Decidimos dobrar a aposta. Dizer na televisão que era uma mentira, que não tinha dinheiro, que ela estava mentindo para as pessoas. Roda pesquisa qualitativa, o que acontece? As pessoas compram a nossa versão. Existe o senso comum de que não tem almoço grátis. Se alguém prometeu passagem de graça, o povo vai pagar. Essa pauta, a questão do Estado eficiente, a questão das parcerias público-privadas, das privatizações de tudo aquilo que não funciona, foi uma jornada de anos e anos e anos que a gente foi tentando incutir e, de certa forma, esclarecer à sociedade o que é Estado eficiente, o que é Estado enxuto. E hoje, isto virou senso comum. Senso comum, inclusive, é um termo que a Sophia Rosenfield, professora e historiadora americana, analisou a eleição do Donald Trump. O que ela dizia? E ela analisa sobre 4 tópicos principais, né? 4 que eu selecionei, aliás, aqui. Ela fala em crise da verdade. A eleição do Trump é muito parecida com o que aconteceu no Brasil aqui, no período do Bolsonaro, né? Existe uma sensação entre os americanos de que ele está ao lado do povo. Existe uma eleição do americano de verdade. E eles criticam isso, né? Porque eles percebem ali uma espécie de batalha contra as elites intelectuais. E aí eles falam em populismo, e eu trago, entre aspas, por gosto, e anti-intelectualismo. Existe hoje uma erosão da confiança nas instituições que promovem, que produzem o conhecimento, como a imprensa, as universidades. Eles entendem que isso é muito grave. Será que é grave? Será que a população
não começou a perceber o dirigismo ideológico que tem em setores da ciência, em setores da imprensa, dentro das universidades. Geralmente os intelectuais não fazem essa autocrítica. Existe um penso sobre o papel da mídia que está perdendo terreno para as redes sociais, e todos veem isso com muita gravidade. Meu Deus, o povo se rebelou. Por que será que eles vêm com tanta incomodação? Porque as pessoas começaram a perceber como se dão as relações de poder, como os setores da ciência são utilizados para dar embasamento para narrativas, como a imprensa, em determinados momentos, é utilizada para construir narrativas de governos. E isso incomoda, né? Falam sempre em desafios à democracia. Será que é desafios à democracia mesmo? Ou será que é um amadurecimento a duras penas da democracia? Porque é isso. O homem médio, o povo brasileiro comum, o gaúcho, começou a perceber essas coisas. Começou a entender como se dão as relações de poder. E isso tem causado inquietação, incomodação nesses setores, nessas elites que sempre comandaram o espetáculo. E aí, evidentemente, existe uma defesa, existe um contra-ataque. E vocês são alvo por isto. Durante muitos anos, a esquerda foi se perdendo. Por quê? Porque ela tinha uma soberba intelectual e ela achava que podia ir pautando aquilo que bem entendia. Então eles falavam de ideologia de gênero, de desarmamento, até das polícias eles começavam a falar de desarmamento, de lei Rouanet, de bolsas, de auxílios, de leniência contra criminosos. E o que o povo queria saber nas comunidades? De educação conteudista, sem dirigismo ideológico. Queria saber de ter liberdade para se defender. Eles não queriam saber de lei Rouanet para financiar artistas sem público. Eles queriam infraestrutura, estrada, iluminação, posto de saúde, escola boa. O povo não quer bolsa e auxílio, o povo quer emprego para prover o sustento da sua família de maneira digna. O povo não quer leniência contra criminosos, ele quer rigor nas penas. Enquanto as pessoas dizem, mas isso é política de encarceramento, é sim. De encarceramento de quem mata, de quem rouba, de quem estupra. Esses têm que estar encarcerados, e não a gente, como vive em Porto Alegre, na região metropolitana, encarcerado, dentro de grade, sem poder sair à noite. Quem é que está encarcerado hoje? Somos nós. E a direita, meus amigos, a gente sempre repete, não pode titubear. E não pode titubear taticamente falando. Se nós formos olhar a eleição de 2024, os principais fenômenos eleitorais em todo o país eram do campo de centro-direita. E eu trouxe aqui 3 exemplos. Marçal não ganhou a eleição, é verdade, não foi sequer ao segundo turno, mas ele pautou a eleição na principal cidade do país. André Fernandes, em Fortaleza, perdeu a eleição para o PT, é verdade, a única capital que o PT conquistou foi Fortaleza, mas o André Fernandes foi um fenômeno da eleição, um fenômeno de massa. A Cristina Grêmio, em Curitiba, foi ao segundo turno com segundos de rádio e televisão, por um partido nanico que eu sequer lembro o nome. E eu fiz questão de colocar aqui 3 candidatos a prefeito que não venceram, porque eles tiveram derrotas eleitorais. Entretanto, tiveram vitórias políticas. E há de se separar o que é vitória política de vitória eleitoral. Muitas vezes existe uma vitória política e não existe uma vitória eleitoral, porque eleição a gente sabe como é que é. Existe a máquina, existem outros fatores. Mas a vitória política existe muitas vezes mesmo não havendo a vitória eleitoral.
Porque quantas vezes a gente já não ouviu aquela expressão nos municípios, ou no nosso, ou no município vizinho, acho que desta vez não é a vez do fulano, mas a próxima é. Porque existe ali já um comportamento de sociedade. Existe alguma coisa ali que a gente já começa a mapear, mudou o comportamento, está mudando o vento. E esses fenômenos da eleição de 2024 nos mostram isso. Então, taticamente falando, como se a eleição fosse só um jogo, não é hora da direita titubear. Não é hora de pensar, será que nós estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. Agora é hora de botar o carro na estrada. E o Rio Grande do Sul, meus amigos? Falei da teoria da separação dos poderes, esse é problema de vocês. É problema do deputado Pazinho, do deputado Covatti, é problema dos prefeitos, dos vereadores. Esse é problema de vocês. Vocês, o maior partido do Estado, com um partido que tem uma conexão profunda com os gaúchos, está exercendo o papel que é de vocês, é pensar o Rio Grande. Nós somos sim um Estado com clara vocação agrícola, mas nós temos uma infinidade de oportunidades, nós temos uma costa marítima que nos conecta ao mundo todo, nós temos possibilidade de avançar na indústria de máquina, de implementos, de equipamentos, nós temos um potencial para avançar nos setores da nova economia, produção de semicondutor, de carro elétrico, enfim, de hidrogênio verde. Este é um papel de vocês. E a gente precisa separar o que é o papel da política e o que é o papel da comunicação. Vocês trazem a visão da gestão, dos valores, da identidade, e nós organizamos isso. Então, vou falar um pouquinho de comunicação agora, que é o cerne da nossa atuação, que é reputação. Existe um desafio de reputação, que é responder aquelas 3 perguntinhas. Quem você diz que é, quem as pessoas acham que você é e quem você realmente é. Muitas vezes, meus amigos, a gente é procurado lá no escritório por gente que está pensando em se lançar candidato ou que está em campanha. E as pessoas dizem assim, eu preciso de vocês para me ensinarem aí o que eu preciso falar. Bom, o primeiro problema é de compreensão aí. O papel do estrategista político, o papel do profissional do marketing político não é dizer o que vocês têm que falar. Porque se for assim, eu vou lá com a minha visão de mundo, digo que o deputado Pazinho ou que o prefeito Cristiano tem que falar, e durante a vigência do nosso contrato, 6 meses, 1 ano, eles têm uma personalidade, que não é a deles, vai ser a minha. Nós podemos ter visões de mundo semelhantes, em alguns pontos nós podemos ter visões frontalmente opostas, mas se eu disser o que vocês têm que dizer, vocês não estão reproduzindo o pensamento de vocês, vocês estão reproduzindo o que eu penso. Aqui tem um ponto. Existe uma coisa que é a essência e os valores de vocês. O nosso trabalho é organizar. Organizar as ideias, organizar as bandeiras, esse é o nosso papel. Aplicar isso em produtos de comunicação, esse é o nosso papel. Então, a jornada de reputação, primeira fase dela é conhecimento, é autoconhecimento, é vocês entenderem quem vocês são, o que vocês pensam, o que vocês acreditam, e nós conhecermos o político. Depois, a gente vai para a fase de comunicação. E quando a gente acerta, quando vocês têm muito claro os valores de vocês, e a gente compreende isto, o processo de comunicação se dá de forma tão genuína, tão assertiva, que aí a gente faz com que a pergunta, quem você diz que é, quem as pessoas acham que você é, e quem você realmente é, todas têm a mesma resposta. É isso que aconteceu ao longo dos anos com o Partido Progressista. Vocês foram construindo uma identidade. E as pessoas hoje batem o olho e dizem, quem é o partido de direita no Rio Grande do Sul? PP. Estou falando tudo isso para vocês perceberem o ouro que vocês têm, que é identidade, são valores. A base teórica, ela é fundamental.
Por que eu estou dizendo isso? Porque um processo de comunicação, ou um processo de governo, e uma comunicação eficiente, ela precisa ser ancorada em valores, em base teórica, em conhecimento. Conhecimento científico, filosófico, teórico, sem prejuízo dos demais. Porque quando a gente constrói opinião e quando a gente toma decisões ancoradas em valores, mesmo aqueles que discordam de nós, acabam respeitando a nossa opinião. Então, quando a gente fala em ser de direita, em ser liberal, em ser conservador, não custa a gente observar algumas ideias. O que diz lá o John Locke, pai do liberalismo? Conceitos do direito à vida, da liberdade, da propriedade privada. Né? Ele argumentou no segundo tratado sobre o governo civil que o governo deve proteger os direitos naturais, que o poder deriva do consentimento dos governados. As principais ideias são contrato social, são direitos naturais, são defesa da propriedade privada. Quando a gente vai construir um raciocínio sobre alguns desses temas, é bom ir lá, dar uma lida, visitar. E hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que é o celular, é a internet, é Google, é ChatGPT. O Adam Smith, o pai da economia moderna, é o defensor do livre mercado, da busca individual pelo lucro, que ele entende que beneficia a sociedade como um todo, graças à mão invisível do mercado. Fala lá de livre mercado, de concorrência, de mínima intervenção estatal na economia, de divisão do trabalho como fonte de riqueza. Muitas das opiniões que fazem sucesso aí nas redes sociais, aqui está o fundamento. Montesquieu, que a gente falou lá, né? Teoria da separação dos poderes, da defesa das liberdades civis, do sistema de freios e contrapesos. Está aqui a pauta do Brasil, é isso aqui. 1689 a 1755. O senhorzinho estava lá ensinando que o ministro todo-poderoso não sabe até hoje. Roger Scruton, um dos expoentes do pensamento conservador contemporâneo, fala da defesa da tradição, da religião, da identidade nacional, faz uma crítica ao relativismo cultural, a esse multiculturalismo, valorização da estética, da arte, da arquitetura tradicionais, porque quando a gente perde esta identidade, vira tudo uma geleia. É isso. Quando a opinião ou a ação são pautadas por princípios, mesmo os moderados, eles podem discordar, mas eles precisam respeitar. E na matemática eleitoral, os votos do centro, eles muitas vezes são decisivos. O que eu estou trazendo aqui para vocês? Por que essa reflexão? Alguém aqui falou dos... Hoje é fácil, né? Ser de direita, o pessoal bota lá a roupinha verde e amarelo, sobe num caminhão, fala qualquer bobagem, leva os 50 votos lá de... Guabiju. Tá tudo, a receitinha pronta está na internet, está lá, né? Agora, quando vocês estudam, se preparam, e a Fundação Francisco Dornelles e o PP fazem isso magistralmente, está alargando a discussão política, está trazendo formação e discutindo e ampliando esse debate, a gente vai ganhando reforço de identidade, reforço de valores, vai agregando base teórica, vai amadurecendo o nosso discurso. E aí, quando a gente vai para um debate lá nas cidades, a gente conquista até o respeito das pessoas, mesmo os que discordam, percebem ali que tem alguém preparado, que tem alguém ali que está discutindo com propriedade. Isso é importante. É mais conteúdo e menos trendezinha. Isto aqui é outra coisa que particularmente me incomoda bastante no processo de comunicação política. Todo mundo hoje quer fazer a trendezinha, acha que redes sociais é modinha. O seu Manga lá de Sorocaba faz sucesso na internet com
modelo de vídeos que é a identidade dele, e todo mundo vai lá e quer copiar o seu manga, quer ser o engraçadinho, quer bancar o legal nas redes. Não tem identidade. Fica uma cópia, porque todo mundo vê aqueles vídeos. Então, o Topázio faz sucesso nas redes, ali, prefeito de Florianópolis, todo mundo quer ser o seu Topázio. É uma aposta excessiva na forma, quando não é a forma a solução mágica, é o conteúdo. O caso do Nicolas é a maior prova disso. Se a gente for entender o que diz quem entende de redes sociais, o que é um vídeo que faz sucesso? Quais são as orientações que a gente trazia até nos capacitas, né? É vídeo curto, 15 a 30, 45 segundos. Essa é a receita do algoritmo. A receita correta do algoritmo é isso. E o que explica o vídeo mais assistido, acredito que da história da política brasileira? Estava com mais de, até anotei aqui para não mentir para vocês. Esta semana eu vi, preparei esse material ontem. Ele tinha 329 milhões de visualizações. Um vídeo com mais de 4 minutos. Mais de 4 minutos. O que o seu Nicolas pegou? Uma pauta do momento. Ele organizou um argumento com uma narrativa clara, simples, objetiva, mas ali estava recheado de valores. Ato contínuo, o que aconteceu? Todo mundo saiu gravando vídeo de camiseta preta e fundo preto. Aposta na forma, não é a forma, é o conteúdo. Então a principal provocação que a gente tem que fazer, a principal tarefa nossa é conteúdo. Visualização e compartilhamento, desculpem que desconfigurou na hora de trazer, é diferente de aprovação. Ah, mas eu fiz o vídeo igual lá o do manga e bombou. Deu um monte de visualização, um monte de compartilhamento. Claro. O pessoal achou ridículo e saiu mandando. É isso que acontece às vezes. Já vi um monte. Mas aquele que fez sucesso, claro. Nós nos juntamos lá, os gostos políticos, eu, Juliano, Cleber, chega de noite, a gente começa a olhar as coisas. Meu Deus, tu viu isso aqui? Olha isso aqui. Claro que dá visualização, claro que dá compartilhamento. Mas isso é diferente de aprovação. Tem que se separar essas coisas. Na política e na comunicação, meus amigos, os gestos são elementos fundamentais. Na política, por exemplo, quando a gente fala em mandato, a gente vê muito parlamentar, enfim, focando excessivamente o seu trabalho em emenda, em busca de recursos, em obra. Não estou dizendo que isso está errado, muito pelo contrário. É tarefa de vocês. Mas não é só isso. Executivo governa, legislativo legisla. E tem, às vezes, parlamentares que passam 4 anos sem legislar, sem fiscalizar, sem cumprir a função essencial para a qual foram eleitos. E muitas vezes uma lei é um gesto. A lei da liberdade econômica, a lei da ficha limpa, a lei não sei do quê. Então, quando a gente legisla nos nossos municípios, está atentos a uma lei, a uma produção legislativa que pode dar um efeito reputacional e de comunicação, é muito importante. Assim como o gesto na comunicação. Quando o seu Tarcísio de Freitas lá quebra o martelo, ele está criando um gesto de comunicação a favor da privatização, contra o Estado máximo. Um gesto que ficou conhecido, que ganhou as redes sociais, que foi mostrar na televisão. Ele criou um gesto ali. Então, gesto político, gesto é fundamental na comunicação, na política. A política regula a vida em sociedade e a comunicação serve à política. Reforçando aqui aquilo que a gente falou. A comunicação é garçom. Não pode haver uma aposta excessiva em comunicação. Também
não pode achar que a comunicação é subalterna à gestão. Chama lá a comunicação, decidir tal coisa. Não. A comunicação precisa também ter um papel fundamental no governo, no mandato. Um bom governo, ele é feito de um tripé: gestão, política e comunicação. Um bom governo, não existe bom governo se não tem gestão, se não tem controle de gastos, se não tem cumprimento de prazos. Se não tem isso, se não tem gestão, não tem bom governo. Também não existe governo bom só porque tem gestão, cumprimento de prazo e tal, mas que não faz política, que não se relaciona com a Câmara, que não faz relação com as comunidades, que não visita as pessoas, que não se encontra. Se falha na política, também não tem bom governo. Assim como não adianta ser bom de gestão, ser bom de política e ser ruim de comunicação, e não dizer o que está fazendo, e não tem que mostrar. Não basta se reunir, tem que mostrar que está reunido. Não basta fazer, tem que dizer que fez. É um equilíbrio. E política, meus amigos, para finalizar, é relacionamento. É conversar, é visitar, é ouvir, é falar, mas é sobretudo ouvir. Muitas vezes, nós que gostamos de política adoramos falar, mas não gostamos de ouvir. Política é ouvir, é dedicar uma tarde para visitar, para sentar na sala das pessoas, perguntar o que está pensando do bairro, da cidade, da região, do distrito, quais são os problemas. Ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente amadurece, a gente amplia, alarga a nossa visão, a gente compreende os movimentos que estão acontecendo na sociedade. Quando a gente ouve, a gente avança enquanto política. E política, meus amigos, é pé na estrada. Política é isso que vocês fazem. É se reunir, é visitar, é discutir, é pensar o futuro, é mobilizar. Isto é política. E isto vocês fazem com maestria. O Progressistas faz isto com maestria. Gosta de gente, se relaciona, bota o pé na estrada, faz a diferença, e por isso vocês têm uma história de tanto sucesso e, sem dúvida nenhuma, um futuro promissor, porque o mercado eleitoral aponta, a sociedade está conectada com vocês e provavelmente tudo está caminhando para mais uma vitória eleitoral robusta do Progressistas. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, valeu pela oportunidade e até uma próxima. Valeu, Roberto! Bom, gente, eu primeiro, mais uma vez, quero fazer esse agradecimento a cada um de vocês, em especial a mobilização, e agradecer mais uma vez a mobilização do nosso partido aqui de Veranópolis. Agradecer e vem aqui, Pazinho, para me ajudar a encerrar esse belo evento. Tu sabe, Dalpai, eu fui ali, tive uma emergência no celular, fui atender, daí já uma comunidade de Veranópolis já chegou, Kovács, me dá uma emenda aqui. Aí eu já comecei aqui, ó, e eu acho que vai ter uns quantos também vão pedir aqui, então eu já vou encerrar. Ó, mas, gente, mais uma vez aqui, está aqui eu representando o deputado Afonso, o deputado Pedro, nosso senador como deputado federal, o Pazinho representando os nossos deputados estaduais, dizer muito obrigado a cada um de vocês por terem se colocado à disposição na eleição passada, e graças a vocês hoje nós comemoramos esses belos números, mais uma vez, do nosso partido se tornar gigante, mas dizer para vocês que nós, no ano que vem, vamos precisar muito dessa unidade e de cada um de vocês. Então, um abençoado final de semana para vocês, muito obrigado para cada um. Agora, quero convidar vocês a comer um coffee break e também pedir para aqueles que não assinaram a lista, por favor, procurem a bancada ali da frente ali,
levanta a mão, vou procurar o Roberto aí para assinar a lista. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e viva os progressistas! Mudar as coisas, pra mudar o mundo, não é num segundo, não. Tem que batalhar, tem que agir, tem que atuar, usando a cabeça e o coração. Pra fazer o bem, sem olhar a quem, tem que ter gente por perto, que acredita no que é certo e sabe o que é direito.